Então, assim, dessa mensagem que a gente vai fazer a leitura, aquela da semana passada, para recapitularmos, e depois eu faço a leitura da mensagem nova que chegou. Então, a primeira que como eu comentei com vocês, vem a descrição da médium, né, falando das impressões que ela teve dessa comunicação, daquilo que ela viu, daquilo que ela sentiu, e depois a mensagem propriamente dita. Então ela comentou que essa foi uma daquelas mensagens que tinha muita pressa para ser escrita. E isso acontece com bastante frequência, né? Quando você participa de uma reunião mediúnica, algumas vezes não, né? É um padrão, faz ali uma prece, faz ali a leitura de uma mensagem reflexiva para poder auxiliar na harmonização do ambiente, e depois então começam os trabalhos propriamente ditos. Mas há muitos casos em que, durante até mesmo a prece, os médiuns já começam a sentir a presença dos espíritos insistindo para trazerem as suas comunicações. E aí então faz parte da disciplina do grupo evitar que isso aconteça, né? Então, assim, terminar na hora certa, começar na hora certa, para que os espíritos também participem da reunião, não como simplesmente passageiros visitantes, mas como aqueles que integram realmente aquele grupo. E aí, então essa veio com muita pressa. A escrita veio muito feia, né? muito engarranchada, né? E difícil de se ler. A pessoa usava uma roupa parecida uma roupa de monge, uma roupa preta, com um capuz sobre a cabeça, e não foi possível ver o rosto dele, né? E, portanto, né, a médium disse que preferia que fosse assim, né, já que ele tinha essa característica. E ele disse o seguinte na sua comunicação: mensagens edificantes que falam de felicidade, superação e reforma íntima, isso é pura balela. O homem não vai se transformar como vocês estão esperando. O mal predomina aqui e em outros planetas. E isso não acontece por acaso. Somos a maioria e decidimos como as coisas têm que ser. É claro que não estamos interessados em terminar essa situação, porque o meio é a nossa força. O terror nos alimenta. As lágrimas matam a nossa sede. Não vai ser tão simples como vocês pensam. Orar, fazer caridade, ser humilde e gentil é muito pouco diante de tudo que podemos fazer. É muito pouco e muito fraco diante da força que temos quando reunidos. E estamos sempre reunidos. Sabemos que sozinhos não podemos muito, e por isso atacamos em bando, para que o resultado seja rápido e efetivo. Querem continuar gastando seu precioso tempo com essas bobagens? O problema é seus, mas não duvidem que até mesmo isso é uma concessão que nós lhe fazemos, porque se for da nossa vontade, todos vocês cairão como nossos prisioneiros e reféns. Essa foi a mensagem que foi trazida, provocando assim um certo temor para aqueles que não têm uma confiança sólida, e também mostrando até uma certa pretensão dos espíritos desse nível, acreditando que sua força é maior do que a força superior. Mas o que eles falam, de certa forma, é até uma realidade, né? Porque quando você se une para fazer o mal, realmente a força se transforma, né? Se torna muito maior. E quando você se junta para fazer o bem, certamente essa força do bem também aumenta bastante. Só que a gente se pergunta, a quantidade de grupos que se unem em torno do bem e a quantidade de grupos que se unem em torno do mal, qual dos dois são maiores? Qual dos dois grupos é maior? Né? Então, infelizmente, como ele colocou, o mal ainda é predominante. Até os espíritos já falavam sobre isso, né? Então é chamado a atenção dele. Então ele mostra uma certa prepotência, uma certa arrogância, mas uma realidade, exatamente por isso, né? Porque falamos muito, mas fazemos muito pouco. E depois, essa semana, na última sexta-feira, veio uma outra mensagem, né? Que tem essas mesmas características, né? Daquelas mensagens que são raivosas, pesadas e muito rápidas. E ela lembra aqui que não era o mesmo espírito da semana passada. Era um senhor de rosto redondo, meio calvo, né, os cabelos brancos, o rosto muito sério, enfesado, com a testa franzida. E ele veio sozinho, mas ele fazia parte, né, pela que a intuição dela percebeu, que ele fazia parte de um grupo maior. Só não sabe se é do mesmo grupo da semana passada, da semana anterior. Ele encontrou poucas pessoas no caminho, indo até o centro espírita, por causa da sua faixa vibratória muito baixa.
né? E ele não se dava conta disso, né? Porque ele caminhava naturalmente e não percebia absolutamente nada do que acontecia à sua volta, estava alheio, né? A mensagem gerou muitos comentários no grupo mediúnico, e a médium colocou para nós ali fez uma colocação que ela sentiu até um certo constrangimento, porque é a segunda mensagem que ela recebe de um espírito dessa natureza. E aí então as pessoas ficam perguntando, né, por que ela recebe de espíritos inferiores e não de espíritos superiores, né? Então os médiuns têm essa preocupação pelo julgamento que vai ser feito em torno do trabalho que ele realiza. E ela até colocou para mim, né, será que é porque eu guardo algum tipo de raiva dentro de mim e os espíritos têm mais afinidade? E aí conversando com ela eu falei, não é só uma questão de afinidade, é uma questão muitas vezes de capacidade. Porque esses espíritos não conseguem se afinizar com qualquer tipo de médium. Lembremos que Chico Xavier, por exemplo, trazia ali mensagens de obsessores, de suicidas, de espíritos ali completamente desequilibrados, e nem por isso ele trazia essas características dentro de si mesmo. Então os médiums têm essa preocupação, né? É importante a gente lembrar dessa curiosidade, porque você não é só o veículo. Dependendo do tipo de mensagem que você traz, você começa a ficar preocupado. Ou você não está trabalhando bem, ou você tem uma certa afinidade, né? Então ele começa a se perguntar o que acontece, né? Pois é, exatamente, Armando, né? Eu coloquei para ela, falei assim, é uma questão de capacidade do médium de ter contato com essas entidades. E não simplesmente porque ele tem afinidade com esses espíritos, né? Mas, pelo fato de estar em desenvolvimento, levanta esses questionamentos. Mas a mensagem diz o seguinte, então, para nós. Caminhei a tarde inteira procurando por essa casa que se intitula uma casa de oração. Os poucos que encontrei pelo caminho não sabiam onde ela ficava, embora já tivesse ouvido falar dela. Deu-me muito trabalho encontrar esse lugar, o que só aconteceu quando já era noite. E, sinceramente, não vi nada de especial. Uma casa como outra qualquer, com aquelas pessoas na entrada com seus sorrisos falsos, dizendo que somos bem-vindos e que aqui encontraremos a paz tão desejada. Para começo de conversa, não foi atrás de paz que eu vim. Gosto de agitar, gosto de provocar reações, de fazer as pessoas notarem a minha presença, muitas vezes de forma bastante eloquente. Gosto de falar através de vocês, de escrever usando suas mãos. Não ligo a mínima para essa baboseira de reencarnação e mudança de modo de agir. Acredito no aqui e agora. O que quer que eu tenha feito no passado ficou para trás e não me interessa mais. O futuro não está sendo escrito hoje. O futuro ainda nem chegou e vocês já querem falar dele. Quanta arrogância. Vocês se acham donos da verdade, os bonzinhos de plantão. Mas a realidade, meus caros, é bem diferente dessa que vocês dizem acreditar. Que desperdício de tempo. Mas o problema é seu. Façam com suas vidas o que bem entenderem e me deixem em paz. E o espírito, então, acabou a sua comunicação. E a gente vê assim que, mais uma vez, nesses tipos de trabalho, nesses trabalhos, bom dia pessoal que chegou, nesses trabalhos que são realizados nas casas espíritas, muitas comunicações chegam com os mais diversos objetivos, né, com uma instrução, um espírito que pede ajuda, um espírito que é levado, conduzido a essas casas, exatamente para começar esse trabalho de reformulação de valores, reformulação de ideias. E eles acreditam que eles estavam passando por acaso e entraram por ali por acaso também. Como se eles pudessem entrar e sair das casas espíritas, se comunicarem do modo que bem entenderem, sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo de compromisso. Então aqui, essas duas mensagens que eu trouxe para vocês, eu achei que era bem interessante para a gente poder utilizar. E no próprio grupo mediúnico, depois que essa mensagem foi transmitida, uma das preocupações do dirigente da casa era exatamente isso. Esse é o tipo de mensagem que ela não pode simplesmente ser disseminada entre os participantes do grupo, ou dos médiuns, ou dos trabalhadores da casa, de um modo geral, porque ela deve ser analisada com muito cuidado por um grupo restrito, de você analisar exatamente o que o espírito deseja, que tipo de benefício isso vai trazer. Então não simplesmente chegar e ficar disseminando por todos, porque pessoas que leem esse tipo de comunicação e não estão preparados para entender exatamente qual é o efeito que ela pode provocar, ou que tipo de lição que ela pode oferecer, isso acaba sendo muito mais trazendo um efeito perturbador do que benéfico. Então essa é a questão. E também tem essa questão, o Acerfal, não julgar o espírito, mas entender exatamente a mensagem que ele quer transmitir, quais são os seus sentimentos, o que fez com que ele se tornasse assim. Porque quando chega um espírito assim, a primeira coisa que fazem é barrar, Não, você não pode, você não vai, aqui não é seu lugar e coisa e tal, Se ele está ali é porque ele tinha que estar. E se ele estava ali, então certamente ele tem ali alguma coisa
a oferecer. Então eu queria só dividir com vocês essas duas mensagens que vieram espontaneamente naquele grupo mediúnico, e aí então, né, cabe uma grande lição de perceber que esses espíritos estão aqui à nossa volta, e deixarmos, darmos essa abertura ou não depende de nós, depende da nossa capacidade de transformar ali o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir, né? Se for qualquer, não devemos descartar e sim analisar, né, sem dúvida, né? Mas o grupo deve sempre colocar que as mensagens nem sempre são bonitas, cheias de luz, principalmente aos iniciantes. Exatamente, Armando, né? Esse trabalho que é feito deve ser analisado, né, pelo grupo, mostrar o tipo de espíritos que se comunicam nessas reuniões, mas a preocupação que se tinha, Armando, era com relação aos outros trabalhadores da casa que não necessariamente trabalham com a mediúnica, né? Então, assim, trabalhar num grupo restrito, depois analisar as consequências e depois passar, e não simplesmente passar assim do nada, a sangue frio, digamos assim, para todos os trabalhadores, né? Até porque tem muito público que frequenta a casa e de repente acaba tendo contato com essa mensagem, né? E você pensa assim, mas são esses espíritos que se manifestam aqui? Até você explicar que o centro espírita não se influencia necessariamente pela presença dos espíritos e coisa e tal, já é uma distância muito grande. Márcia perguntou, no fundo não é uma busca inconsciente de socorro? Não creio, Márcia. Muitos desses espíritos são induzidos a participarem de uma reunião como essa, para que eles pudessem começar a pensar diferente. Eles não querem, a gente percebe pela forma como eles se manifestam, né, do modo incisivo como eles colocam as suas ideias, que eles estão confortavelmente instalados naquela posição. Eles se sentem bem assim, se sentem felizes assim, mas que os espíritos amigos estão sempre ali por perto, levando-os a esse contato, percebendo que o mundo não é exatamente aquele mundo de maldade, porque a gente lembra que muitos desses espíritos que se tornam endurecidos dessa forma, se tornaram endurecidos pelas circunstâncias da vida, né? E isso significa o seguinte, que quando você sofre muita agressão, quando você sofre muito desprezo, quando você sofre preconceito, você de certa forma se torna agressivo até para a sua autodefesa. E muitos desses espíritos que se tornam endurecidos como esses que a gente viu, se tornaram assim pela forma como foram tratados. E a única forma de você mudar essa característica desse espírito é mostrar para eles que eles podem também ser recebidos. É mais ou menos o que acontece nos grupos de assistência social, de pessoas que vão em busca de caridade, né, nos centros espíritas, ou em outras instituições dessa natureza. Quando você pega, por exemplo, o indivíduo vai pegar um pedaço de pão, nesses trabalhos de evangelização que são feitos assim nas ruas, né, com moradores de rua, sejam espíritas, evangélicos, católicos, não importa qual é o grupo que promova esse tipo de trabalho. E aí então você oferece para ele um copo de leite, uma sopa, um pedaço de pão, um cobertor, e ele está xingando. Ele sai assim agressivo, não agradece nem nada, ainda reclama do que está recebendo. Mas são esses espíritos que precisam, né, exatamente desse tipo de contato, para eles perceberem que, embora eles tenham sido tratados mal no passado, né, eles, exatamente, né, eles se sentem ofendidos por isso, então eles precisam, né, exatamente, na cobertor de peleja. A gente comentou com vocês essa história aqui. Né, a gente até relembra aqui para aqueles que não conhecem, né, um trabalho de caridade feito no Centro Espírita, que era exatamente isso, fazer a doação de cobertores junto a pessoas que moravam na rua. E era uma época de inverno, bastante frio. E aí então o trabalhador da casa foi entregar um cobertor ali, acordou a pessoa que estava dormindo, né, porque ele estava ali cochilando, entregou o cobertor e saiu resmungando, agredindo, xingando e coisa e tal. E depois no próximo encontro com os mentores da casa, ele conversou com os espíritos. Escuta, mas a gente faz o trabalho aqui, o trabalho assistencial, a gente oferece as coisas para as pessoas e tal, e a gente ainda é ofendido por isso. Qual é o sentido desse tipo de trabalho, né? Mais ou menos com essas palavras. E o espírito falou assim, mas por que você acordou aquela pessoa? Você queria provar o quê acordando ele? Só para ele poder te agradecer? Se você tivesse deixado o cobertor ali quietinho no canto dele, quando ele acordasse, ele encontraria. Você não precisava ter acordado ninguém para mostrar que você está fazendo. Põe ali, vai embora e segue seu caminho. Porque você nunca sabe como é que a pessoa está se sentindo, de que forma que ela vai reagir, coisa e tal, né? Então, somente através desse contato diferente da realidade que ele tem, é que ele vai conseguir mudar os seus sentimentos, mudar a forma de pensar. Ele vai dizer assim, as pessoas me tratam mal, mas ali elas me tratam bem.
Ali elas me acolhem, então com elas eu vou ser educado, com as outras eu não preciso ser. Já é uma mudança de visão. Porque se ele era agressivo com todo mundo, com algumas pessoas ele já não é mais. E aí então começa aquele trabalho de reformulação, né? Para você tirar a pessoa dessa condição de endurecimento, você precisa mostrar para ela que existe o calor humano, que existe o amor. Então esses espíritos são levados a essas instituições exatamente para poder mudar essas características, mas eles estão conscientemente instalados naquela posição de arrogância, de agressividade, sem nenhum tipo de constrangimento. Armando colocou o céu e o inferno, tem os espíritos sofredores, né? Concordo que tem que haver muito cuidado, mas nem todos são espíritas, né? E nem todos os espíritas estão preparados, né? Então, exatamente por isso, né? Por causa desse cuidado que a gente deve demonstrar. Então, primeiro, o trabalho fica restrito dentro daquele grupo, analisa a questão, faz, acontece, e depois, então, dissemina a mensagem e aquilo que ela pode trazer de benefício, né? Agora, você levar a mensagem nua e crua para os grupos, eles vão ler e cada um vai fazer a sua interpretação, sem o devido preparo. Né? Então, né, só trouxe para você essa mensagem, bom dia pessoal que chegou, para a gente poder fazer aqui uma avaliação do que acontece nos grupos mediúnicos, principalmente para nós, para muitos de nós que não temos contato constante com esse trabalho, né, ou muitas vezes nem temos contato com o trabalho mediúnico, não sabemos o que acontece, não sabemos quem são os espíritos que estão ali presentes e coisa e tal. Eu acho que é sempre produtivo, né, a gente avaliar um pouquinho disso daí para a gente elaborar na nossa mente que essa comunicação com o mundo espiritual é muito mais constante do que a gente imagina, né, e não é tão cor-de-rosa, mas também não é tão terrível assim. Outras mensagens bastante elevadas já foram trazidas, nós já lemos aqui também. Então nós temos ali dos mais diversos grupos, né? Desde aqueles que sofrem, daqueles que são agressivos, daqueles que querem ajudar, daqueles que são indiferentes, né? Temos ali de todos os níveis. Então trouxe aqui para vocês, para a gente começar, né, o nosso estudo, fazendo essa reflexão, né? Sim, bastante. Então, questão 859 foi o tema que nós estudamos no nosso último encontro. Nós paramos na 859A, mas a gente volta então a uma questão, só para fazermos aqui uma recapitulação. Estamos estudando então fatalidade. Kardec falava sobre a fatalidade de situações da vida, agora fala fatalidade da morte, vai falar de novo sobre outras situações, a gente vai então avaliando aqui as questões. 859. Se a morte não pode ser evitada quando chega a sua hora, acontece o mesmo com todos os acidentes no percurso da vida? Ou seja, se a morte não pode ser evitada naquele momento em que ela foi determinada para acontecer, outros acidentes que vão acontecendo na nossa vida, eles poderiam ser evitados? Ou eles também fatalmente aconteceriam, mesmo que não levasse à morte? Um acidente que te provoque um ferimento físico, que te provoque um transtorno mental, que te provoque algum tipo de perda material, seja lá como for, né? Um transtorno psicológico, né? Um emocional, seja lá como for, eles podem ser evitados ou eles estão ali fadados a acontecer? É uma fatalidade também. Respondeu os espíritos. São em geral coisas demasiado pequenas, das quais podemos prevenir-vos, dirigindo o vosso pensamento no sentido de as evitardes, porque não gostamos do sofrimento material. Mas isso é de pouca importância para o curso da vida que escolhestes. A fatalidade, na verdade, só consiste nessas 2 horas, a em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Mas Kardec, não ficando satisfeito com a resposta, ele colocou assim então outra questão, 859A, que é o desdobramento daquela primeira. Há fatos que devem ocorrer forçosamente e que a vontade dos espíritos não podem conjurar, ou seja, não pode ser mudado, né, a vontade daqueles que estão ali vivenciando aquela experiência. Respondem os espíritos, sim, né, quer dizer, há fatos que os espíritos não podem conjurar, mas que tu, no estado de espírito, viste e pressentiste ao fazer a tua escolha. Aí ele quis dizer o seguinte, que há situações que você não pode mudar, né, que não adianta o que você faça, que vai acontecer. Mas os espíritos lembram sempre que essa situação já era prevista e que ela tem um objetivo. Colocam para nós aqui, não acrediteis, porém, que tudo o que acontece esteja escrito como se diz. Um acontecimento é quase sempre a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de tua livre vontade, de tal maneira que se não tivesse praticado aquele ato, o acontecimento não se verificaria. Se queimas o dedo, isso é apenas a consequência da tua imprudência e da condição da matéria. Somente as grandes dores, os acontecimentos importantes e capazes de influir
na tua evolução moral, são previstos por Deus, porque são úteis à tua purificação e à tua instrução. Então, de muitas situações que acontecem na nossa vida, os espíritos lembram que a maioria delas acaba sendo muito mais consequência das escolhas que a gente faz do que necessariamente um acontecimento previsto na nossa evolução. Infelizmente é assim. A nossa precipitação, as escolhas que a gente faz, a nossa inconformação, né? Mesmo violência que acontece com as crianças, nesse caso, Lisa, acontece exatamente assim que nós colocamos aqui no final. Somente as grandes dores, os acontecimentos importantes e capazes de influir na tua evolução moral são previstos por Deus, porque são úteis à sua purificação e à tua instrução. Então, no caso de uma criança, por exemplo, que sofre violência, no caso de uma pessoa comum, que tem a sua vida, mas que passa por situações que fogem completamente ao seu controle, a gente se pergunta assim, mas aquilo poderia ser evitado? Aquilo poderia ser diferente? Aquilo tem um objetivo? Então, essas questões que a gente vai levantando é exatamente essa. Aquilo que foge ao nosso controle e tem uma grande influência na nossa vida, nas nossas emoções, no nosso modo de viver, elas têm uma proposta educativa, que a gente não sabe por quê. Qual seria a lição que uma criança que sofre violência poderia aprender no decorrer da sua vida? Certamente isso atingiria ela nas suas emoções, no seu modo de pensar, ela sofreria isso moralmente, trazendo ali um trauma durante toda a sua existência. Mas esse trauma para ela fica como um registro de alguma coisa que ela deve lembrar sempre como algo que vai impedi-la de fazer alguma coisa, ou algo que vai fazer com que ela reflita durante toda a sua vida. E depois, retornando ao mundo espiritual, ela vai olhar para trás e vai começar a analisar, não os fatos propriamente ditos, mas ela vai analisar por que esses fatos existiram, o que foi que gerou esse fato no seu passado, na sua história. É daí então que a gente não pode simplesmente descartar o princípio da reencarnação como sendo parte da nossa vivência, como sendo parte do mecanismo da vida, porque a gente, numa existência anterior, você vivencia determinados fatos pelas escolhas que faz. Na seguinte, você colhe as consequências disso. Então, quando a gente vê uma criança passando por isso, a gente se pergunta, né, o que a pobrezinha da criança fez? Mas quando você entende que a criança é um espírito imortal, que ela tem uma folha corrida de serviços, de provas e expiações a vivenciar, a gente começa a perceber que aquela criança inocente, na verdade, é um espírito que traz ali uma bagagem positiva ou negativa que ela precisa resgatar. A nossa sociedade hoje, por exemplo, faz um julgamento muito fácil, muito simples, quando sai uma notícia de uma criança que apanhou, de uma criança que foi infelizmente assassinada e tudo mais. Desses fatos que escandalizaram a nossa sociedade, né? Uma criança que foi jogada de um prédio, uma criança arrastada por um carro, uma criança espancada dentro de casa e coisa e tal. E a gente pensa assim, né? Onde está Deus que permite que isso aconteça? Quando a gente começa a analisar, não com frieza, mas com racionalidade, entendendo que aquela criança é um espírito e que ela tem uma história, a gente vai se perguntar qual é a história daquele espírito para ele ter que vivenciar aquela situação. São crianças que vivenciam agressões, são crianças que vivenciam abusos, são crianças que são, infelizmente, assassinadas. Cada espírito desse tem uma história. A pergunta que a gente tem é, qual é a sua história? E a resposta é bem objetiva, não é da nossa conta. Porque nós não podemos avaliar a vida de uma pessoa, fazer qualquer tipo de julgamento, da mesma forma que nós também não queremos que façam julgamento das nossas escolhas. Porque a vida que a gente tem hoje, com as dificuldades, com os tipos de relacionamento, com tudo que a gente vivencia, é alguma coisa que fica guardada no nosso prontuário que a gente quer colocar embaixo de tudo, lá no fundo da prateleira, para que ninguém mexa. Porque isso vai gerar em nós, sem dúvida nenhuma, um grande constrangimento. Só de olhar para trás e pensar que aquilo que eu estou vivendo hoje foi alguma coisa que eu fiz, só de lembrar essa coisa que eu fiz, a quem eu machuquei, a quem eu influenciei, que tipo de escolha que eu fiz, já me dá até vergonha de pensar. Então, nesse caso, quando a gente lembra, todas essas grandes transformações que acontecem em nossas vidas, que fogem ao nosso controle, elas tinham um propósito de acontecer. Porque, do contrário, dá a impressão de que é o acaso que toma conta das nossas escolhas. Quer dizer, acontece o que tem que acontecer, ou acontece uma coisa ou outra na vida das pessoas por sorteio. Quer dizer, ele sofre e eu não sofro. Eu sofro e ele não sofre. Que mundo injusto é esse? Aí quando a gente começa a ser tomado por essa confiança de saber que tudo
é muito bem controlado, tudo tem um princípio, tudo tem um objetivo, e que ninguém passa por situações dessa por acaso, que tem um objetivo, tem um propósito. Quando a gente se toma dessa confiança, aí então as coisas se tornam mais fáceis para a gente aceitar. Não para a gente entender, mas para a gente aceitar. Porque esse é o propósito, que quando a gente se revolta por alguma coisa, muitas vezes é assim. São depoimentos que chegam para nós, do mundo espiritual, de espíritos que passaram por situações diversas, voltam para o mundo espiritual tomado por uma revolta, voltam para o mundo espiritual tomado por uma inconformação, por uma infelicidade imensurável, e de repente os espíritos param e dizem assim: olha aqui, eu vou te mostrar qual é a sua história. E começa a mostrar para ele tudo aquilo que gerou aquele sofrimento que ele vem vivenciando. E aí então ele é tomado por um remorso muito maior, porque ele nem sabia que tinha feito aquilo. Porque na sua memória, né, nas suas lembranças, estavam completamente apagadas. Mas aquilo fica registrado no seu inconsciente. E no mundo espiritual, essa questão de você reviver os fatos para entender o que aconteceu é um processo terapêutico. E o mais difícil ainda em todo esse processo é exatamente trabalhar a culpa. Me chama, filhinha, que fica mais fácil. Porque assim, essa questão da culpa. Porque a culpa é aquilo que te traz... te coloca de novo naquela condição que você não queria vivenciar. E aí o perdão continua sendo, então, nesse caso, a chave. O auto-perdão, principalmente. Né? Eu tenho que me perdoar, tenho que perdoar as pessoas, tenho que pedir perdão para quem precisa, e coisa e tal, para que eu dê continuidade nesse trabalho, nesse processo que eu tenho que vivenciar. Então é isso, o mecanismo dessa nossa da existência, desde o passado até o futuro que a gente começa a planejar. Não é simplesmente você passar por essas situações como se fosse por sorteio, como eu coloquei. Tudo tem que ser muito bem analisado. Agora, o que os espíritos colocam nessa questão, pela pergunta de Kardec, é assim. Mas tem situações que a gente não pode escolher. Então isso foi escrito, né, isso estava escrito na nossa história, isso estava planejado na nossa história. E aí então os espíritos colocam, sim, mas a gente tem que lembrar que nem tudo faz parte da história. Muitas vezes as escolhas que nós fizemos acabaram gerando isso. De repente, um casamento precipitado que eu tive, eu passo um tormento naquele casamento. Eu tinha que viver aquilo. Não tinha, não. Você não precisava ter se envolvido com aquela pessoa. Você se envolveu porque ela te interessou. Te interessou pela aparência dela, te interessou pelo poder que ela tem, te interessou pelo dinheiro que ela carregava. Aí você fez um casamento por interesse e vivenciou esse inferno. E na verdade você não tinha que viver nada disso. Você não amava aquela pessoa, você não sentia nada por ela, você sentia atração. E aí então nós criamos situações que são das mais problemáticas. E olha só que interessante da gente perceber como nós criamos muito mais problemas do que resolvemos. Se por acaso eu assumo um casamento por interesse, nesse casamento tem filhos que não precisavam vir, vivenciar situações que não precisavam vivenciar, vou chegar num divórcio doloroso que não precisava acontecer, e eu começo a criar uma série de problemas que não tinham que acontecer. E aquela minha programação principal, aquele mapa que foi programado para o meu crescimento, acaba ficando em segundo plano, porque eu passei a minha vida inteira resolvendo problemas que eu mesmo criei. E aí então a gente fala assim, mas isso estava escrito. Não estava escrito, não. Fui eu que escrevi durante a minha existência, pelas escolhas que eu fiz. Agora, quando a gente começar a se conscientizar, deixar o prazer do lado, deixar o interesse de lado, a gente vai se focar muito mais nas nossas preocupações que são reais. Aí sim as coisas acontecem. O Braz lembrou aqui, mas o destino marcado funciona nessa parte de forma sutil. Os grandes acontecimentos que tiverem que acontecer, Braz, vão acontecer. Ou seja, vamos pensar assim, um bolo, por exemplo, a massa do bolo ela tem que ficar pronta. Só que o recheio, a cobertura fica por nossa conta. E muitas vezes a gente estraga o bolo pelo tipo de recheio, exatamente, Sandra, pelo tipo de recheio, pelo tipo de cobertura que a gente põe. Era para fazer aquele bolo de chocolate gostoso, aquele bolo de chocolate bem suave para você tomar com um cafezinho. Só que de repente nesse bolo a gente coloca um recheio de jiló, começa a colocar muito sal, começa a colocar pimenta, a gente estraga completamente aquilo que estava programado. Então nós temos que sempre pensar dessa forma. A massa faz parte dessa programação, recheio e cobertura é por nossa conta. Se eu oferecer um pedacinho do meu bolo, certamente vocês vão se sentir enjoados, porque eu estraguei muita coisa. Assim como de vocês também, imagino que vocês, infelizmente, acabam estragando um pouquinho o bolo que foi programado. Né? E aquela pessoa que só se casa porque engravidou a namorada? É a sensualidade. Você olhou para a menina olhou para você, coisa e tal.
Certamente muitas pessoas sentem uma atração, Andréia, por terem isso dentro delas mesmas. Elas precisavam buscar isso para poder se aproximar dessa forma, de uma forma problemática e tudo mais. Mas o que os espíritos colocam para nós é que, infelizmente, a gente não tem como determinar aquilo que é programado e aquilo que não é. Mas, infelizmente, pela nossa impulsividade, a gente sempre faz escolha errada, por interesse. Quantas jovens que de repente engravidam e o namorado não está perto, o garoto vai embora, a menina engravida, tem um bebê com 16, 17 anos e ela tem que viver uma vida dela cheia de preocupações, cheia de dificuldades. E o rapaz está vivendo a vida dele de outro jeito. Quer dizer, ela precisava passar por aquilo, por aquela gravidez de ser uma adolescente, com uma gravidez de ser uma mãe solteira, num lugar humilde. Passou recentemente, né? Vocês viram na televisão. Né, passou na última, acho que foi ontem que passou, ou antes de ontem, não me lembro, naquele Profissão Repórter na Rede Globo, sobre namoros, né, acho que é namoros modernos, uma coisa assim, mostrava as adolescentes e os adolescentes que dormiam na casa dos namorados, né, tendo ali uma relação sexual entre adolescentes liberada pelos pais, mostrava adolescentes que engravidaram nesse tipo de relação. E a pergunta é, aquilo era uma programação ou era uma escolha? Né? Foi no Profissão Repórter, Andréia, não foi no Globo Repórter, não. Foi com Caco Barcelos, né? Não sai não, filhinha, pode vir. Né? Então a gente vê assim, né, nesse caso, né, de um trabalho, por exemplo, que você quer trabalhar de qualquer jeito porque as pessoas acham que você acha que vai ser importante, então você escolhe aquela profissão e aquela profissão te provoca muita dificuldade, coisa e tal. Se você tivesse escolhido um trabalho dentro das suas aptidões, como o Kardec vai colocar futuramente, você teria uma vida tranquila. Então, assim, né, é importante lembrar que esses grandes acontecimentos da vida que fogem ao nosso controle, algumas vezes vêm programado. Outras vezes vem consequência das escolhas que a gente faz. Não, filhinha, pode chamar. Então, assim, acontecem simplesmente pela nossa forma de viver. É uma consequência natural do caminho que a gente escolheu. Se você escolheu viver dessa forma, tudo aquilo que diz respeito a esse tipo de existência vai acontecer. Se você escolheu certo, ótimo. Você vai vivenciar só aquilo que estava programado. Se você escolheu errado, se prepara, porque vem coisa acontecendo por aí. E muita coisa acontecendo certamente vai trazer também grandes problemas. E também, infelizmente, atrasando bastante, né, a nossa evolução, porque já basta por si mesmo a nossa programação. E a gente ainda cria problemas para dificultar, já viu como as coisas são, né? O Cefal colocou, né, e o compromisso entre os espíritos antes de reencarnarem? Não escolhe eles pai, mãe, enfim, família onde pode reencarnar? Sim, há essa escolha, mas a questão que a gente não consegue determinar, o Cefal, é quando exatamente acontecem essas escolhas ou quando é um problema que a gente causa. E como eles colocam para nós, infelizmente, a maioria das situações que a gente vivencia hoje de dificuldades são situações que interferem, né, que são escolhas equivocadas que nós fizemos. Agora, normalmente, assim, casamentos, paternidade, maternidade, isso sim, tem grande parte vem programado, mas não necessariamente 100%. Algumas vezes você oferece oportunidade para que o espírito reencarne, algumas vezes você escolhe uma relação que você deseja vivenciar por prazer, por satisfação, que não tinha que acontecer. Se nós fôssemos mais previdentes e deixasse que o nosso coração escolhesse, não a nossa cabeça, porque a nossa mente nos tempos atuais busca aquilo que é interessante. Né? O egoísmo está na nossa cabeça, não está no coração. Quando você escolhe, por exemplo, assim, eu quero aquela pessoa, eu quero aquele lugar, porque eu quero, porque aquilo vai me fazer feliz, eu quero aquilo tudo. Só que o coração quer outro caminho. O coração segue por esse caminho e a cabeça segue por outro. É aí que está o erro. Quando a gente começar a escolher com sinceridade, né, olha, eu quero aquele trabalho porque aquele trabalho vai me fazer feliz. Só que a minha cabeça está dizendo assim, só que ele paga pouco, então eu escolho outra coisa. Aí eu vou escolher outra profissão, eu escolho outro caminho e começam a vir então as consequências, que eu vou ser um profissional infeliz, que eu vou ser um profissional que não vai conseguir atingir o seu objetivo e coisa e tal. Eu quero me casar com aquela pessoa, eu amo aquela pessoa, só que ela é tão pobre, ela é tão feia, eu vou escolher outra pessoa que é mais bonita. Pronto, escolhi com a cabeça e não com o coração. Quando a gente começar a desenvolver essa sensibilidade e deixar que o nosso coração fale, claro que com previdência, né, claro que com cuidado, com bastante prudência, para que a gente tenha uma vida feliz, certamente as coisas vão acontecer. Mário colocou maternidade e paternidade também. Nesse caso a gente tem muitas relações, Mário, que são trazidas para nós pelos espíritos, que como você se envolveu numa relação, como você
corre o risco de engravidar, e você não tem nenhum compromisso com espíritos com vocês dois, né, no caso com o casal, aí então surgem oportunidades de espíritos reencarnarem para poder aprender. Mas assim, paternidade, maternidade, casamento, a maioria deles são programados. Mas muitos deles vêm por oportunidade. Por interesse e por oportunidade também. Mas a gente não consegue definir. O importante é assim, já que a coisa aconteceu, faça bem. Você se casou, o casamento não está bem, tenta fazer o melhor possível dentro das possibilidades, para evitar que você crie mais problema do que já existe. Porque se ele for um casamento programado, ótimo, você deu certo. Se ele não for programado, você não cria mais problemas, você não cria vínculos desnecessários. Armando colocou, muitas encarnações aumentamos em nossa cota de erros, daí a demora para evoluirmos. Eu acho, Armando, que eu poderia colocar assim, né? Estou chutando naturalmente, mas eu diria assim, que se você tem que viver 50 encarnações para atingir um estado elevado, a gente passa para 200. Exatamente porque muitas delas, dessa nossa trajetória, acabam sendo interrompidas ou atrasadas, porque a gente vai resolvendo um problema que não precisava ter criado. E isso eu estou chutando, né? Estou sendo muito otimista, porque de repente de 50 passa para 1000. Em vez de 200, né? Mas a gente coloca 200 para não sofrer muito. Então, assim, são escolhas que a gente faz, é a forma de viver que traz esse problema para nós. Né? Pode e deve, meu amigo, vamos lá. Eu passo para você então aqui, libera para você agora, vamos lá. Ô, meu amado Zé, desculpe interromper, é melhor para mim expressar a pergunta. Eu fico, por exemplo, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho estudado aí, quando você é formado, até o Missionário da Luz explica isso, né? Desculpa não, tá certo. Ontem eu falei sobre isso, perdão, né? O sublime é aquele que não desculpa, que não precisa. Quando você está lá naquela preparatória para reencarnar, por exemplo, né? Então ali já é definido mais ou menos ali quem serão seus pais e tudo, até para, às vezes, por causa de expiação ou missão, o que seja. Aí suponhamos que a pessoa tem assim uma aventura, uma coisa que não estava nada programada, que o encarnado, o pai, né? E é um filho, engravidou. Não, a espiritualidade já não aproveita aquele já para que reencarne ali, tanto filho daquela mãe ou daquele pai que foi na aventura, já algum espírito que tenha algum relacionamento, que tenha que passar ali por alguma expiação, ou que tenha que vir ali trazer ali um ensinamento, ou um propósito, assim, você entendeu a pergunta? Eu posso estar enganado, mas eu quero dizer que o acaso não existe. Surgiu ali uma vaga, você vai. Não. Mesmo sendo assim uma coisa que não estava programada, uma coisa que dentro do meu eu escolhi aqui, se não é encaixado ali alguma coisa que tenha ali uma produtividade. Beleza, Zé? Essa questão da curiosidade que desperta em nós essa programação, ela é unânime, né, Mário? Todo mundo tem essa questão. A gente lembra, como eu comentei com vocês, a nossa programação, ela não é linear. Ela não é assim, vai acontecer isso, depois isso, depois isso. A nossa programação é uma rede, é uma teia, com várias situações que são analisadas de acordo com a nossa tendência. Então eu posso dizer assim, bom, na minha existência, certamente eu não faria isso, não é da minha natureza. Então isso não tem por que acontecer, a menos que eu enlouqueça na hora e faça uma coisa meio destrambelhada. Aí surge ali, né, um plano emergencial que os espíritos colocam. Mas normalmente tudo aquilo que nós vivenciamos fazem parte das tendências que nós apresentamos. Algumas situações são capitais, elas vão acontecer porque elas devem acontecer. Outras acontecem quase que com essa previsão, olha, é possível que aconteça isso, é possível que aconteça aquilo, porque você tem uma tendência a seguir por esse caminho. Nesse caso das gravidezes, das gestações, né, dos relacionamentos, os espíritos sabem quais são as nossas tendências, não são pegos de surpresa. Eu sei que eu tenho uma atração por sensualidade, eu sei que eu tenho um compromisso com determinadas pessoas, e aí então surgem oportunidades em que os espíritos podem atrasar ou acelerar a nossa evolução de acordo com as escolhas que a gente faz. Mas nada acontece por acaso. Dá a impressão de que os espíritos amigos estão no escritório trabalhando, de repente toca aquela luz vermelha e fala, corre que ele está fazendo uma coisa que não estava programada. Não é assim. Vai chegar alguém e falar assim, olha, ele está seguindo por aquele caminho e a previsão é de que isso aconteça.
Se ele não parar, isso vai acontecer. Então eles têm essa previsão de tudo aquilo que acontece na nossa vida pela tendência que a gente demonstra. Eu tenho tendência à sensualidade, com certeza eu vou passar por uma situação problemática que vai ter uma gravidez não prevista. E aí então aqueles espíritos que podem estar vinculados ou não, esse é o detalhe da gente lembrar, são muitos os relatos que chegam para nós dizendo assim: agradeço a vocês por terem me acolhido, embora vocês não tivessem nenhum compromisso comigo. Porque tem espíritos que precisam se desenvolver sem necessariamente terem laços de família, é um desenvolvimento pessoal dele. Algumas vezes vivenciar uma família com um grupo que ele não tem contato nenhum. Algum grupo em que ele é completamente, digamos assim, órfão aqui no nosso mundo, e espiritualmente órfão aqui no nosso mundo. Ninguém odeia, ninguém aceita, ninguém gosta, ele simplesmente vai ter que aprender a desenvolver laços caminhando pelas próprias pernas, caminhando sozinho. Então a gente não consegue definir exatamente pela complexidade que envolve esse tipo de relacionamento. Então, mas uma coisa é certa, nada acontece por acaso. Ou é uma programação, ou é um desdobramento de uma escolha. Analisar detalhadamente, isso está fora do nosso alcance. Qualquer coisa que eu falar nesse sentido para vocês vai ser pura especulação, vai ser pura confusão, que não tem fundamento nenhum. Eu não consigo nem prever exatamente aquilo que acontece na minha vida, se estava previsto ou não. Se a escolha que eu fiz era certa ou não. Imagine a gente analisar situações que são completamente fora do nosso entendimento. Exatamente por nós não sabermos quem são as pessoas, qual é a história que elas têm no passado, qual a tendência que elas desenvolveram. As coisas vão acontecendo. Mas certamente o mundo espiritual tem conhecimento de absolutamente tudo o que vai acontecer. Aquilo que eu falei para vocês, até o suicídio, que é uma coisa que os espíritos não controlam, porque depende do nosso livre-arbítrio, ele é previsto. Porque eu tenho a tendência a ser um espírito suicida de acordo com o meu modo de sentir, com o meu modo de pensar, com as minhas tendências. Então eles pensam assim, olha, ele pode ou não fazer essa escolha. E conforme eu vou vivendo a minha vida, eu vou desenvolvendo então formas de pensar, eu vou elaborando o meu pensamento em certas situações, que os espíritos começam a ficar alerta. E eles pensam assim, olha, ele está se encaminhando para aquele local. Mais dia ou menos dia isso vai acontecer. Eles não têm a preocupação que ele vai cometer o suicídio no dia 30 de junho, às 10 horas da manhã, em cima daquele edifício. Não é assim, eles vão analisando passo a passo. Eles sabem que as coisas vão acontecer. Mas pelo nosso livre-arbítrio, eles não podem determinar quando. Mas eles vão analisando, olha, isso vai estar para acontecer, isso está para acontecer, isso vai acontecer, e pum, acontece. Uma ideia... pela possibilidade devido às tendências já existe uma programação, é isso exatamente. Ao contrário, pelas tendências já existem as possibilidades, é o contrário, né? Então assim, tudo é programado de acordo com as tendências. Teve uma questão que foi trazida por Carl Sagan, ele é aquele astrônomo da década de 80, que trouxe para nós a astronomia de um modo muito didático, né? Quem tem um pouquinho mais de idade conhece, né, Cindizinha, que é pequenininha? Não sei se você lembra dele, se você assistiu algum programa com ele. Mas todo domingo de manhã passava ali o Cosmos, exatamente, Feitiço, bom dia. Passava Cosmos, domingo de manhã, e nós assistimos astronomia e coisa e tal. Ele escreveu um livro interessante, ele teve uma colocação interessante, que ele falava sobre a Segunda Guerra Mundial. Ah, tá, então você está vendo reprise, né? Então, boa desculpa para você, né? Eu tive que ver ao vivo, infelizmente, né? 43 anos, não dá pra gente fugir. Né? Pois é, eu assisti e tem os vídeos feitiços, esse que é o problema. Então assim, quando ele levantou uma questão interessante, tá? Pessoal, me dá só um instantinho, por gentileza. Tá? 1 minuto para os nossos comerciais, por favor. Voltei, pessoal, desculpem o plim-plim, já voltamos, pronto. Então, o Carl Sagan dizia o seguinte, né, sobre a Segunda Guerra Mundial. Quando a gente fala Segunda Guerra Mundial, e a gente se pergunta quem era o responsável, quem foi o responsável por aquele grande conflito, todo mundo vai apontar, foi Adolf Hitler. Muito bem, então a gente pensa assim, bom, Hitler foi o responsável, Hitler foi o causador, ele que causou a intriga, etc, etc, etc. Aí ele dizia assim, quer dizer então que se nós pudéssemos voltar no tempo, e alguém assassinasse Hitler quando era criança, a Segunda Guerra não aconteceria? A análise de Carl Sagan, que era completamente cético, ele era ateu, ele não era espiritualista nem nada, ele dizia assim, ó, a Segunda Guerra aconteceria do mesmo jeito. Porque na verdade a Segunda Guerra era uma ideia que estava ali permeada na mente de muitas pessoas. O que Hitler representou foi a liderança, foi a iniciativa
de determinadas decisões. Mas se ele não estivesse lá, outras mentes assumiriam aquela mesma posição, porque a tendência, e isso é o que mostra, por exemplo, as premonições de alguns profetas do passado, que diziam assim, né? Nostradamus falava sobre isso, Edgar Cayce falava sobre isso, que eram pessoas dotadas, né, de um poder mediúnico, ou mesmo um poder anímico, que previa o futuro. E eles falavam que esse conflito ia acontecer. Na verdade, eles estavam captando aquela nuvem de ideias que estavam permeadas na Alemanha, na Itália, no Japão, e sabiam assim, alguma coisa vai acontecer. Não é porque Hitler estava ali. Se não fosse ele, seria outra pessoa. Então, quando a gente percebe que as tendências vão acontecendo, que as coisas vão se desenrolando, significa que na nossa vida é a mesma coisa. Nós vamos demonstrando tendências e escolhas que mais dia ou menos dia vai culminar num determinado tipo de evento, feliz ou infeliz. Esse que é o detalhe. Se eu mostro, por exemplo, que eu sou um aluno aplicado, que a minha vida tem ali a previsão, a minha vida tem uma programação de ser um bom profissional, de ser uma pessoa caridosa, um bom trabalhador, um bom pai. Quando eu sou criança, eu vou mostrando que eu sou uma criança comportada, uma criança estudiosa, uma criança responsável. Quer dizer, naturalmente, pela minha tendência que eu vou demonstrando, as coisas vão se encaminhando para aquele objetivo que foi programado. Agora, se eu tenho uma tendência a ser uma criança preguiçosa, embora a minha programação me levasse para um caminho, eu vou desviando para outro que também já estava previsto. Então, na nossa mente é muito difícil da gente tentar imaginar ou tentar adivinhar como as coisas funcionam, né? Algum espírito encarna para falir, a programação dele é sempre para o sucesso, mas a possibilidade de falência sim. Então há essa previsão. Porque se eu não conseguir cumprir aquilo, vamos supor no caso do suicídio, vamos chegar no extremo, no suicídio. Eu sou um espírito que veio para poder me equilibrar, para poder trabalhar, para poder melhorar minha autoestima, para poder ter coragem de enfrentar os problemas da vida. Mas eu tenho a possibilidade de fracassar. Ivone do Amaral Pereira, a grande médium da década do nosso tempo contemporâneo, que trouxe para nós ali uma grande contribuição para a evolução do espiritismo, ela cometeu suicídio 3 vezes, seguidas. Uma encarnação suicida, na outra suicida, na outra suicida. Na 4ª, ela se tornou uma médium altamente sensível, que teve contato com muitos suicidas e conseguiu ser bem-sucedida, trazendo essa grande contribuição para todos nós. Então a gente pensa assim, Dona Ivone do Amaral Pereira, nossa, que médium maravilhosa, que espírito trabalhador, que grande esclarecimento que ela nos trouxe. Cometeu suicídio 3 vezes. Então, quer dizer, o fracasso faz parte do livre-arbítrio. Eu posso escolher fazer ou não fazer. Se eu quiser hoje, nesse instante, fazer uma greve de fome, e de repente ele desencarnar por inanição, é uma escolha minha. A minha existência toda foi comprometida, todos os meus compromissos, todas as minhas responsabilidades que estavam assumidas foram interrompidas simplesmente porque eu fiz uma escolha. Então todos nós reencarnamos com toda certeza para crescermos, para evoluirmos, mesmo que esse crescimento venha através da dor. Porque a gente olha para a nossa vida e fala assim, a minha vida é uma desgraça, a minha vida não presta. Na verdade são provas difíceis que a gente tem que enfrentar, que se forem superadas, nós seremos bem-sucedidos. Mas a gente pensa que uma vida bem-sucedida é uma vida de riqueza, de felicidade, de beleza, de amizades e tudo mais. A gente confunde, mais uma vez, felicidade com prazer. Para você alcançar a felicidade, é necessário primeiro você resolver todos os seus problemas. E olha que a gente tem problema, hein? Se a gente acha que veio tudo de uma vez agora nessa nossa existência, a gente está completamente enganado. Podemos chutar aí 10% dos problemas vieram só dessa vez. A gente comete o erro à vista. Deus nos cobra a prestação. Cada encarnação nossa é uma prestaçãozinha que a gente vai pagando. Só que se a gente não paga essa prestação, ela vem acumulada na próxima. Você vai pagar com juros, com correção monetária, com atrasos, vai receber advertências pela falta de pagamento e coisa e tal. Por isso a gente tem que tentar viver a nossa vida na maior retidão possível. A gente tentar fazer o melhor esforço, estabelecer um padrão existencial para nós, como, por exemplo, uma filosofia de vida, uma forma de conduta, que eu possa simplesmente viver a vida da melhor forma possível dentro daquilo que eu sou capaz. E não simplesmente ser um espírito negligente, preguiçoso, vaidoso, orgulhoso, egoísta. Isso aí só agrava aquilo que a gente já tem que fazer. Daí então que a gente só cumpre pouquíssimo daquilo que nós nos comprometemos de fato, daquilo que a gente se comprometeu de fato. Né? Deixa eu ver aqui.
Pois é, pagar dívida sempre. A gente faz isso, né, Miriam? A gente faz um empréstimo para poder pagar uma dívida. Depois você vai ter que pagar a dívida do empréstimo. E assim a gente vai girando. A gente vai adiando cada vez mais aquilo que a gente está vivenciando. Né? Então, dando sequência aqui no nosso trabalho, pessoal, vamos lá? Na questão, então, 860. Pode o homem, por sua vontade, pelos seus atos, evitar um acontecimento que deviam realizar-se e vice-versa? Olha só, essa pergunta é fundamental. Ela traz para nós assim um esclarecimento bastante objetivo para essas dúvidas que sempre surgem nessas questões. Né? Se ele pode, pela sua vontade, evitar alguma coisa que estava programada, ou fazer alguma coisa nesse sentido. A resposta dos espíritos: pode, desde que esse desvio aparente possa caber na ordem geral da vida que escolheu. Além disso, para fazer o bem, como é do seu dever e único objetivo da vida, ele poder impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para um mal ainda maior. Então mostra para nós que na nossa programação, aqueles planos alternativos que nós trazemos também, é assim, olha, você na sua programação é a seguinte: você vai passar por uma situação difícil, você corre o risco de sofrer esse acidente, ou de passar por essa ou por aquela situação, e ela vai culminar então num sofrimento muito grande. Mas aí no decorrer da minha vida eu começo a fazer um trabalho diferente daquilo que estava previsto, como sendo o ponto principal. Então eu começo a me tornar mais equilibrado, eu começo a participar de alguma religião, de alguma filosofia que me transforme, começo a estabelecer amizades, fazer amizades que me conduzem para um caminho mais equilibrado, para um caminho melhor. E de repente chega um momento em que alguma coisa vai acontecer, e então começam a surgir situações que me desviam daquele evento principal. Então é assim, algumas vezes nós escolhemos uma situação gatilho, digamos assim. Eu coloco o seguinte: a minha vida vai ser essa. Se por acaso eu começar a desenvolver essa tendência, eu espero que aconteça isso, né? Eu peço que aconteça essa experiência na minha vida que me impeça de fazer tal coisa. Aí então surge um acidente, ou alguma coisa me desvia, e eu sou impedido de cometer um mal maior. Então, na nossa visão, eu penso assim: um sofrimento muito grande na minha existência. Só que esse sofrimento, na verdade, ele serve, porque aconteceu, para evitar que alguma coisa pior acontecesse. Seria assim: eu estou dirigindo um carro numa estrada, e de repente esse carro quebra. E eu fico na estrada reclamando, dizendo assim: poxa, mas meu carro quebrou, e agora eu vou ter que ficar aqui passando a noite, está chovendo e não sei o que, e coisa e tal. E faço aquele drama todo. Mal sabia eu que a ponte na frente estava quebrada. Mais ou menos esse é o raciocínio que a gente tem que pensar. Que aliás nós já até estudamos um texto desse tipo no nosso Vinha de Luz. Que um homem ia pelo caminho, né, ou ele ia dormir num buraco e tinha que sair de lá, depois ele tinha que parar para poder dormir no meio do caminho porque as coisas vão acontecendo. Então, na verdade, foi Jesus no Lar, Jesus no Lar, né, Miriam, que a gente leu, que mostrava exatamente isso. São situações que vão acontecendo que, na verdade, pelo nosso merecimento, vão acontecendo para poder evitar que alguma coisa aconteça. Ou pelo erro que nós cometemos, algumas coisas vão acontecendo como consequência. Então mostra claramente para nós que essa questão da nossa programação reencarnatória, ela não é fixa, rígida como nós pensamos. Isso tem que acontecer na sua vida. Tem coisas que nós pedimos: olha, eu quero que isso aconteça porque isso é importante para mim. Agora, muitos outros eventos que estão programados, nós podemos contorná-los através das escolhas que a gente faz. Eu posso evitar um sofrimento aqui por uma mudança de conduta. Posso evitar uma outra experiência por outro tipo de mudança. Uma criança que nasce, por exemplo, numa favela, numa comunidade dessas das grandes cidades. A gente pensa assim: uma criança que nasce numa favela está fadada a se tornar um delinquente, se tornar um traficante ou coisa parecida. Só que aí então ela começa a fazer escolhas. Ela não quer mais aqueles amigos, ela quer mudar de lugar, faz isso, faz aquilo. Mas se ela ficasse, certamente ela se tornaria aquilo. Por isso então, pode o homem por sua vontade e pelos seus atos evitar acontecimentos que deviam realizar-se? Pode, desde que esse desvio aparente possa caber na ordem geral da vida que escolheu. Então, a vida dele tem uma programação. Então, como eu coloquei para vocês, a programação é o topo da montanha. O modo como nós chegaremos no topo da montanha depende das escolhas que nós fazemos. Posso escolher um caminho mais perigoso, mais íngreme, como eu posso também escolher ali. Obrigado então, Miriam. Para quem quiser conhecer a história que eu coloquei,
resposta celeste, né, o nome do tema, o item número 28, no livro Jesus no Lar, então. Né? Então, certamente que podemos mudar aquilo que é essencial. Né? Não podemos mudar tudo, porque do contrário, né, seria assim, né, essa liberdade viraria libertinagem, na verdade. Né? Então, assim, sendo bem cuidadoso, sendo bem prudente dentro dessa programação geral que nós temos que vivenciar, certamente nós temos esse livre-arbítrio. Até porque também, do contrário, seria uma condenação. Né? É mais ou menos do indivíduo que está preso e ele está condenado a 20 anos de prisão, e nesses 20 anos, não importa o que ele faça, se ele se arrependeu, se ele se tornou um preso exemplar, se ele se tornou uma pessoa completamente diferente, ele não tem ali o indulto, ele não tem ali uma liberdade provisória. É uma condenação definitiva, e essa condenação definitiva não leva em consideração nenhum mérito que ele possa apresentar. Coloquei essa comparação do presídio, naturalmente, apenas na essência, né? Porque na prática, pelo nosso sistema prisional, isso não se aplica. Porque você não tem que avaliar, a gente não tem como avaliar sinceramente o que acontece no coração das pessoas. Mas quando a gente fala de justiça divina, ela é completamente diferente. Se por acaso você vai passar por situações difíceis e você mostra um esforço diferente para modificar aquela realidade, esse esforço é levado em consideração, a cada um segundo as suas obras. Nos lembra disso, né? E exatamente, Armando, parece esse inferno católico. Você está condenado e você vai ficar lá para sempre. Poxa vida, mas eu me arrependi, eu estou tentando ajudar as pessoas, eu estou vivendo naquele inferno existencial, outras pessoas estão piores do que eu, estou me dedicando a elas. Quando eu começo a mostrar essa tendência, esses espíritos amigos começam a se aproximar dizendo assim, ele está mostrando uma tendência diferente. Ele tem merecimento para isso. O Brás colocou, né, as boas ações apagam milhões de pecados, né? É exatamente a colocação de Paulo de Tarso, né, Brás? E é exatamente isso que a gente pode colocar como ponto fundamental. Vamos para a questão 861. Está tudo certo até aí, pessoal, nessa colocação? Eu estou dando muitos exemplos, estou ilustrando muita coisa, né? Eu quero saber se por acaso a gente está conseguindo atingir, né, o raciocínio dentro dessa questão. Porque do contrário, a gente pensa assim num Deus que é um tirano, né? Ele coloca assim, é assim e pronto. Não é assim e pronto, né? É bem diferente daquilo que a gente imaginava. Questão 861, vamos em frente então. Olha só essa questão aqui que eu acho que ela traz para nós uma questão que é bastante real para todos nós. O homem que comete um assassinato sabe, ao escolher a sua existência, que se tornará o assassino? Só para vocês entender a complexidade dessa questão e como ela é presente na nossa realidade, eu sempre me vem em mente uma questão que foi muito debatida no meio espírita, principalmente, sobre aquela questão da garota, né, da jovem Eloá, que foi jogada do alto de um prédio e acabou naturalmente desencarnando de uma forma muito trágica, que chocou bastante a sociedade. A pergunta era, ela estava na programação dela, havia essa determinação dela desencarnar daquela forma? A gente já sabe que é uma possibilidade. Mas os pais vieram comprometidos. Foi por um tiro? Ah, Isabela Nardoni. Desculpa, errei. Obrigado, Feitiço. A Vaninha me lembrou aqui também. Né? Então, assim, os pais estavam programados para virem como o assassino daquela criança? Muita gente perguntava, quer dizer, ela nasceu naquela família e os pais nasceram para fazer aquilo? Aí começou o debate, não, porque o pai, ela tinha que passar por isso e os pais foram os agentes, porque isso, por aquilo tudo. Eram possibilidades de acontecer. E a resposta dos espíritos, então? De novo a pergunta, o homem que comete um assassinato sabe ao escolher a sua existência que se tornará um assassino? A resposta, não. Sabe apenas que ao escolher uma vida de lutas, terá a probabilidade de matar um de seus semelhantes, mas ignora se o fará ou não, porque estará quase sempre nele tomar a deliberação de cometer o crime. Duas palavras fundamentais nesse parágrafo: probabilidade e deliberação. Ou seja, deliberar significa analisar, conversar, discutir, ver quais são os riscos e tudo mais. Dependendo da escolha que ele faz, a probabilidade daquilo acontecer. É provável que aconteça. Vemos então aqui que nessa questão da programação reencarnatória, deliberação e probabilidade estão diretamente ligados ao livre-arbítrio. Aquilo que foge ao nosso controle faz parte das escolhas que nós fizemos. A forma como isso vai acontecer depende das nossas escolhas.
O Brás colocou aqui, tem um livro da dona Zíbia Gasparetto, que não esqueço, o livro tem o título, né, Ninguém é Vítima. Né? Então, é mais ou menos isso, porque a gente fala muito de Zíbia, analisa muito a questão mediúnica e tudo mais, mas muitas das histórias que são contadas, assim como eu estou contando para vocês várias histórias e situações que eu vou criando para poder ilustrar, isso para nós, sem dúvida nenhuma, acaba sendo uma boa instrução. Né? Um assassino pode se livrar de ser assassinato, basta ele não puxar o gatilho. Basta ele não fazer nada. Agora, a gente lembra sempre, Tico e Teco, uma coisa importante, que não é tão simples assim. Eu não quero cometer assassino. A gente lembra que, mais uma vez, olha, ele sabe que ao escolher uma vida de lutas, terá a probabilidade de matar. O que significa isso? No livro Céu e Inferno, tem uma passagem interessante de um espírito que ele foi executado, ele era um espírito arrependido, né? A gente só colocou aqui, né? Sabe apenas que ao escolher uma vida de lutas, terá a probabilidade de matar um de seus semelhantes, mas ignora se fará ou não. No livro Céu e Inferno, tem ali uma questão, uma entrevista com o espírito, que ele é classificado como um criminoso arrependido. Qual foi o crime que ele cometeu? Ele foi roubar uma pessoa e matou aquelas que eram as suas vítimas. Ou seja, o chamado de latrocínio, o roubo seguido de morte. Naquela época é assim. Ele foi preso, foi executado na guilhotina, ele era um espírito guilhotinado, e é então entrevistado com Kardec. A resposta dele foi a seguinte, quando Kardec perguntou por que ele cometeu aquele crime. Ele disse assim, porque eu fiz uma escolha de viver um tipo de prova num ambiente de muita agressividade, de abandono e tudo mais, que eu não consegui resistir. O que significa isso? Né? Para ele não se tornar um assassino, não basta apenas ele dizer assim, eu não quero fazer. Porque, embora a gente tenha vontade, a gente não tem convicção. Vou chegar lá, Tico Teco, calma lá que eu vou chegar para você explicar melhor. Ele não tem convicção. Porque a gente fala assim, olha, você não vai se tornar um assassino. Até te colocar, por exemplo, no meio de traficantes, eles querem te espancar, eles querem ameaçar sua família, e do seu lado você tem um pedaço de madeira, você tem um porrete. Você tem a escolha de dizer assim, eu não vou fazer isso, porque eu não quero ser um assassino, mas em compensação, aquelas pessoas estão ameaçando a sua família. Ou você toma aquela iniciativa para impedir que ele assassine sua família e se torna, naquele caso, alguém que cometeu um assassino. Então, quer dizer, são situações que a vida vai te apresentando, que era da sua programação, que você vai ter que tomar escolhas extremamente difíceis. Até Kardec, por exemplo, na pergunta aqui do Livro dos Espíritos, lá no começo, ele coloca uma situação interessante sobre essa questão do suicídio. De muitas vezes você comete, digamos assim, entre aspas, um ato suicida numa situação que você é forçado. E por isso Kardec perguntou, é o caso, por exemplo, vamos supor, eu te dou essa arma. Se você não matar aquela pessoa, eu mato. Aí a pessoa, sem opção, comete suicídio. Ela fala assim, entre fazer isso, eu prefiro me matar do que matar outra pessoa. E Kardec pergunta, qual é o grau de culpa que aquela pessoa acaba assumindo por ter agido dessa forma? Porque ele foi forçado a fazer isso, ele não fez por escolha. Então ele tem um atenuante nesse caso. Então quando a gente fala sobre alguém que nasceu para ser um assassino, ele corre o risco de... Mas correndo o risco, ele tem a opção de fazer ou não fazer. Porque a situação foi criada pela programação. A forma como ele vai se conduzir dentro dessa situação é a escolha dele. Só que são escolhas, a gente lembra, que são provas extremamente difíceis. Que não é simplesmente falar assim, eu não quero fazer e pronto. Algumas vezes envolvem pessoas, envolvem situações que ele não tem opção. Aliás, as opções são difíceis. Se ele escolher uma coisa, vai acontecer alguma coisa. Se ele escolher outra, vai acontecer outra. É o caso que a gente pode lembrar dos harakiris. Harakiri é aquele ato suicida que acontece no Japão, em que o indivíduo pega aquela espada e de forma honrosa comete o suicídio. Se ele não cometer o suicídio, ele vai passar por um constrangimento na sociedade. E a sociedade japonesa é extremamente rígida com relação a isso. Por isso que eles preferem cometer o suicídio do que passar por uma humilhação pública.
Claro que já não é mais assim, né? O Japão tradicional fazia muito isso. Então tá aqui, ó, a espada está na tua mão. O que você pretende fazer com ela? Você pretende botar a cara para a sociedade e dizer assim, olha, eu errei, pode me prender, pode me humilhar que não tem problema, ou você pode sair de uma forma, entre aspas, honrosa com esse tipo de ato. Por isso que a gente coloca, você vai ser colocado os kamikazes também, mas os kamikazes era mais uma questão de um fanatismo patriótico, né, Mário? Não era bem como o Harakiri, que envolve orgulho, envolve constrangimento e tudo mais, né? Ali eram jovens que estavam envolvidos com a guerra e coisa e tal, então era uma situação diferente, mas que também de certa forma, como você colocou, envolve também. Aquele jovem cometeu suicídio, ele tinha opção de não cometer. E não cometendo suicídio, naquele caso, sendo um piloto, ele seria humilhado por uma sociedade conservadora. Temos vários homens-bombas que lembrou também. Então, suicídios, assassinatos, sempre envolvem situações extremamente problemáticas, que o espírito vai ter que ter uma coragem absurda, mas essa coragem absurda é exatamente o teste de caráter cuja vida depende. É aquele ponto capital, olha, aqui ou você mata ou você morre. Aqui ou você vai para esse lado ou vai por aquele. Dependendo da escolha que você fizer, a sua programação reencarnatória vai se desenvolver melhor ou pior. Como é que é feito isso? Né? O feitiço que colocou para nós, né, não é fruto do orgulho? Sim, como eu coloquei. Uma sociedade que é muito conservadora, muito exigente com relação à postura dos indivíduos, para não passar vergonha, você comete o suicídio. E a vergonha nada mais é do que o oposto do orgulho. Né? Eu não sei se foi colocado, então, Tico Teco, deu para explicar mais ou menos o que eu quis colocar? Continua confuso ainda? Se tiver, a gente volta a tocar nesse assunto. Deu para entender melhor como a coisa funciona ou não? Só para a gente ver aqui, fazer a leitura completa, então. Ficou confuso? Em que sentido? Coloca para mim. Porque como eu coloquei para vocês no início, né? Para você não ser assassino, basta você não puxar o gatilho, certo? Só que para você não puxar o gatilho, existem ali escolhas extremamente difíceis que você vai ter que escolher, que você vai ter que tomar, que você vai ter que optar, no caso, né? Então é muito fácil você assim, olha, você não precisa matar ninguém, basta você decidir não matar. Simples assim, né? Qual foi o caso então? No caso dos homem-bomba, né? Um assassino pode se livrar de ser um assassino. Um assassino pode se livrar de ser assassinato, mas se matar. Um assassino pode se livrar de ser assassinado. Olha, ele ser assassinado, normalmente, não depende da escolha dele, né? Alguém vai cometer o ato suicida, o ato de assassínio contra ele, né? Então aquele que é vítima, né, aquele que é vítima dessa situação, muitas vezes foge da escolha dele. Quando você está na rua e se por acaso alguém quiser fazer com que isso aconteça, você fala sobre reencarnação, é isso, Tic-Teco? Ele foi assassino no passado e nessa encarnação ele pode ser assassinado, é isso? Do olho por olho, dente por dente? É nesse sentido? Também? Tá, vamos lá então, sobre a questão da programação reencarnatória. Depois a gente volta para outra, porque eu não quero deixar dúvida com vocês, tá? Para a gente esclarecer bem essa ideia. Muitas vezes a gente pensa que a lei divina traz essa ideia do olho por olho. Se você assassinou, você vai ser assassinado. Se você abortou, você vai ser abortado. Mas eu trouxe para vocês aqui um exemplo que mostra claramente que não precisa ser assim. Vamos supor que eu tenha sido um médico que tive uma clínica de abortos e cometi vários abortos, dezenas de abortos, centenas de abortos. E aí, então a ideia principal você vai ser dezenas ou centenas de sofrer dezenas ou centenas de abortos. Mas assim que eu desencarno, eu vou para o mundo espiritual e começo então a ter noção do que eu fiz, a gravidade. E aí eu fico assim pensando, eu quero fazer com que essas pessoas sejam ajudadas, eu quero que essas pessoas, que eu consiga de alguma forma fazer com que elas parem de sofrer. Aí eu escolho ser um ginecologista de novo, nascido na África, para ajudar as mulheres que são abandonadas, que são vítimas de estupro. E aí então eu escolho de uma forma humanitária resgatar aquilo que eu cometi de uma forma egoísta. A lei divina nos permite esse tipo de escolha, exatamente porque o objetivo não é te castigar, é fazer com que você aprenda.
E há uma conjugação de experiências para aqueles espíritos que vão ser abortados, para aquele que comete o ato do aborto e coisa e tal, que as coisas podem mudar completamente. E aí então eu me torno um Albert Schweitzer da vida, que era um médico, por exemplo, que foi para a África, saiu lá da Europa, onde ele vivia, numa vida confortável, estudando e coisa e tal, foi viver na África e se tornou um dos maiores espíritos em termos de caridade naquele continente. Então eu posso escolher pelo meu livre-arbítrio ajudar as pessoas em vez de optar pela punição. Então a justiça divina nos permite esse tipo de escolha para fazer com que isso aconteça, né? Não é essa ideia que certos espíritos pregam por aí. Naturalmente a gente lembra sempre, Armando, que essa ideia de eu me reformular depende muito do meu caráter. Eu tenho que estar de fato arrependido, eu tenho que estar de fato convicto dessa necessidade de mudança. Mas a gente lembra sempre que muitos desses espíritos que cometem crime, chegando no mundo espiritual, a primeira coisa que eles fazem é justificar o crime. Eu fiz porque era justo. Eu fiz porque isso, eu fiz por causa daquilo. E nesse caso, esses espíritos, por não estarem ainda conscientizados, devem aprender de uma forma mais dolorosa. Então não é todo mundo que diz assim, olha, eu matei aquela pessoa, eu estou muito arrependido, muitas vezes eu vou para o mundo espiritual, tomado pelo mesmo ódio que se eu encontrasse com ela, eu mataria de novo. Então a gente lembra sempre que depende muito do quê? Da capacidade que a pessoa tem de cumprir aquilo que ela faz. Então, algumas vezes, essa similaridade do olho por olho, dente por dente, é uma necessidade que tem para poder fazer com que aquela pessoa desperte através da dor. Ela não tem a opção de fazer assim, eu posso fazer diferente? Poderia, mas eu sei que você não vai fazer. Porque você não atingiu ainda esse grau de arrependimento. Você ainda acredita que você fez a coisa certa. Nesse caso, é aprender através da dificuldade. É aprender através do choque. Então, ainda infelizmente, a maioria dos espíritos devem passar por uma situação semelhante àquela que vivenciou para poder aprender. Para poder sentir na pele a dor que ele causou nas outras pessoas. Não é uma regra, mas vai depender do quê? Das escolhas que a gente faz. É um caso que a gente colocou. Vou colocar um exemplo que eu poderia vivenciar. Para a gente poder finalizar já o nosso bate-papo, né? Porque a gente vê que essas questões, elas trazem para nós assim um novelo de reflexões, né? de ideias. Eu cometi um assassinato. Deixa eu escolher aqui alguém que foi minha vítima. Deixa eu pegar a Tânia, que está quietinha ali, que até levou um susto agora. A Tânia, então, vai ser minha vítima. Eu cometi um assassinato. E aí, então, quando eu cheguei no mundo espiritual, eu falei assim, olha, eu estou realmente arrependido de ter feito aquilo. Foi uma provocação que eu me descontrolei, coisa e tal. E eu queria uma oportunidade de ajudar pessoas que foram vítimas de situações dessa natureza. E aí os espíritos falam, a gente sente em você sinceridade, mas a gente não sente convicção. Então é o seguinte, se você não seguir por esse caminho que você colocou como arrependimento, você vai voltar para o caminho da violência. E ali você vai viver a mesma experiência que você provocou. Tá certo? Tá certo. Então assina aqui. Eu vou lá e assino. Em 3 vias com 2 testemunhas. Aí eu começo a viver minha vida. Me torno uma pessoa boa, me torno um escoteiro quando era jovem, me torno um espírita e coisa e tal. De repente eu começo a sentir uma preguiça e falo assim, cara, eu estou cansado de fazer essas coisas para essas pessoas que eu não tenho paciência com elas. Aí então os espíritos já começam a ficar alerta. Ele está começando a se desviar. Então a gente já começa a colocar de prontidão o plano B, para que ele possa voltar para aquele caminho original. Então a gente vê assim que essa flexibilidade que há nas leis divinas sempre visa nos levar pelo melhor caminho de acordo com as escolhas que a gente faz. Então há essa programação. Então quando os espíritos falam que quando você faz alguém sofrer, você passa por um sofrimento, é por uma necessidade que o espírito tem de se encontrar ainda nesse egoísmo, nesse endurecimento. Mas se ele começar a mostrar uma sincera transformação íntima, os espíritos começam a pensar assim, ele não precisa passar por uma violência, mas ele precisa passar por uma experiência para mantê-lo na linha. Dessa forma que a gente começa a entender o plano divino. Sem essa rigidez, estava escrito nas estrelas. Algumas vezes está escrito na estrela porque eu fiz essa escolha. Eu quero isso. Eu preciso disso. Isso é importante para mim. Então isso vai acontecer. Agora, a gente lembra que olha para o céu, por exemplo, e vê ali milhares de estrelas. Então está escrito nas estrelas, de acordo com as escolhas que a gente faz. Eu acho que fica mais fácil da gente entender. Landão colocou lá em cima, né? Acho que ele quis dizer
é pelo seguinte, né? Nada sendo por acaso, aquele que é assassinado escolheu, tinha outra escolha, talvez ter vivido uma vida uma vida mais equilibrada, uma vida mais caridosa, mais amorosa, mas como eu coloquei, pelo nível moral em que nós nos encontramos, raramente a gente consegue promover uma transformação tão sincera, tão rápida. Por isso, então, as experiências dolorosas vêm sempre para nós como uma opção de resgate. Aquela história, por exemplo, que eu coloquei para vocês, né? A expiação é uma escolha. Tá? A prova, muitas vezes, é numa necessidade. A expiação é uma escolha, porque a expiação é uma consequência do arrependimento. É aquela questão do AER. Arrependimento, expiação e reparação. Então, quando eu me arrependo sinceramente, eu escolho. Eu quero consertar aquilo que eu fiz. Eu quero aprender com o sofrimento. Agora, quando a gente fala de prova, os espíritos colocam, olha, isso é uma necessidade que você tem. Isso aqui é fundamental. Né? Então, para a gente poder fechar, deixa eu ver aqui o que foi colocado para nós. Eu ia fazer um comentário. Dá sim, filhinha. Como a gente está aqui para a gente poder acabar, eu ia colocar... Não, eu ia fazer uma colocação que eu acabei esquecendo. Deixa eu ver se foi sobre aquilo que o Landão colocou para nós. Eu ia fazer um comentário aqui para poder ilustrar mais um pouquinho essa questão. E a gente volta. Tá. Pessoal, tudo em ordem? Podemos encerrar por aqui ou ficou alguma pendência? Sobre a questão da programação, da fatalidade, das nossas escolhas. Como é que ficou essa questão? A Miriam colocou, passamos a vida toda esperando o grande amor da nossa vida e esquecemos que essa não é a nossa única vida. Pois é. Lembrei agora que eu ia falar. É aquela questão do Hitler, né, que como já comentamos várias vezes sobre isso, perguntaram para Chico Xavier sobre Hitler. Quantas existências Hitler precisaria para poder resgatar tudo aquilo que ele fez de mal para o mundo? E através da orientação de Emmanuel, ele respondeu o seguinte: ele precisa de uma única vida se ele quiser. Basta apenas que ele se transforme. Só que, infelizmente, a gente lembra sempre, né, que o espírito, ainda muito egoísta, ainda muito ignorante da sua condição de um espírito imortal, não consegue ter essa visão ampla sobre as suas próprias transformações. Por isso, então, ele vai precisar de tantas quantas forem necessárias. Uma única, até várias, milhares talvez. Por que não? Vai depender sempre da sua vontade. Então a gente não leu aqui. Deixa eu ver aqui. Só para a gente poder ler essa questão toda, para a gente poder finalizar. O homem que comete um assassinato sabe ao escolher a sua existência, que se tornará um assassino? Não. Apenas sabe que ao escolher uma vida de lutas, terá a probabilidade de matar um de seus semelhantes, mas ignora se o fará ou não, porque estará quase sempre nele tomar a deliberação de cometer o crime. Ora, aquele espírito que delibera sobre alguma coisa é sempre livre de a fazer ou não. Se o espírito soubesse com antecedência que, como homem, deveria cometer um assassínio, estaria predestinado a isso. Sabeia, então, que não há ninguém predestinado ao crime e que todo crime, como todo e qualquer ato, é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio. De resto, sempre confundis duas coisas bastante distintas: os acontecimentos materiais da existência e os atos da vida moral. Se há fatalidade, às vezes, é apenas no tocante aos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e que são independentes de nossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha. Para os seus atos, não existe jamais a fatalidade. Então, são as escolhas que ele faz, as escolhas que são fáceis, as escolhas que são difíceis, mas tudo depende da vontade dele. Pelo nosso nível evolutivo, as escolhas são sempre de acordo com aquilo que é mais fácil. Nós somos muito pragmáticos. Ser pragmáticos é fazer escolha de acordo com a situação, é dançar conforme a música. Se eu escolher isso, eu sou muito prático para ser feliz, então eu opto por isso. E se tiver uma outra opção para ser feliz, então eu escolho a outra. Mas se eu tiver essa retidão moral para fazer uma escolha, por exemplo, pensando no meu futuro espiritual, eu não posso ser pragmático. São incompatíveis essas duas filosofias de vida.
Mas nós ainda somos pragmáticos. Eu falo aquilo que os outros querem ouvir, eu faço aquilo que os outros vão aprovar, eu faço aquilo que para mim é mais interessante. Isso é ser pragmático. Só que o pragmático sempre traz um preço que a gente vai ter que cobrar. Se você fala aquilo que é interessante, você vai responder por aquilo que você fala. Quando a gente pega um espírito do caráter de Jesus, por exemplo, que ele falava aquilo que tinha que falar porque era o certo falar independente das consequências, aí sim a gente vai conseguir viver de um modo feliz. Mas do contrário, a gente vai ainda passar por essas situações de expiações e experiências dolorosas. Beleza, pessoal? Podemos fechar por aqui então? Podemos encerrar? Tudo certo? Confuso? Esclarecido? Está me ouvindo?